Jesus, pedimos a Ti que seja preparado. Aleluia! A fila de louvamos e conhecemos em nome de Jesus. Amém. Vamos permanecer por pé, por gentileza. Paz do Senhor, irmãos. Amém. Abra suas Bíblias em 1 Timóteo, capítulo 5. 1 Timóteo, capítulo 5. Desde já agradeço a Deus pela rica oportunidade, ao pastor pelo convite. E eu conto com os irmãos bons de Bíblia aí para a gente ficar lendo algumas passagens. 1 Timóteo, capítulo 5. Que a gente vai ler bastante versículo aqui nessa noite, se assim o Senhor permitir. Versículo 1 e 2 diz assim: Não repreendas ao homem idoso, antes exorta-o como a pai, aos moços como a irmãos, as mulheres idosas como a mães, as moças como a irmãs, com toda a pureza. Amém? A igreja pode se assentar? Aleluia! Glória a Deus, aleluia. Irmãos, embora eu tenha lido apenas esses dois versículos, a minha ideia, a minha intenção aqui é comentar todos os versículos de 1 Timóteo, capítulo 5, se for possível. Esse capítulo, ele tem como assunto principal dois assuntos, que é as viúvas e os presbíteros. Se não for possível a gente chegar na questão dos presbíteros, eu só falo das viúvas aqui nessa noite. Se der tempo, eu também comento um pouco também acerca dos presbíteros. Mas aqui na introdução, o que Paulo vai dizer para Timóteo, no capítulo 5, é para ele não deixar subir para a cabeça o seu cargo que agora ele estava recebendo ali como pastor da igreja de Éfeso. E ele vai dizer assim: olha, para os idosos você os oriente como se fosse o seu pai, para os irmãos da sua faixa etária o repreenda como se fosse seu irmão de sangue, para as moças mais novas, se for preciso repreender, repreende elas como se fossem tuas irmãs de sangue, e para as irmãs mais velhas, se for preciso repreender, que repreenda como se fossem suas mães. Paulo vai então dizer para Timóteo que é preciso ensinar com amor, humildade e paciência. Às vezes tem pessoas que querem exercer o cargo de presbítero ou pastorado, mas é uma pessoa impaciente, é uma pessoa que não tem aquele desejo de preparar um ensino, uma mensagem, então aquilo se torna um fardo para aquela pessoa. Tem pessoas que quando vai corrige com sangue nos olhos, não é nem com amor, é com ira. E então, esse não é o tipo de pastorado, esse não é um tipo de presbítero que Deus almeja. Então Paulo vai dizer para ele não abusar da sua autoridade como pastor a partir de agora, que ele tenha paciência, como eu já falei, humildade e amor. Quando a gente fala de paciência, eu lembro daquela passagem de Filipe, onde ele encontra o eunuco, o etíope, e daí Filipe vai perguntar assim para ele: entendes tu o que está lendo? E ele diz: não tem ninguém que me ensine. E daí ele se prontifica, se oferece a ajudar a entender o que estava dizendo aquela passagem. E a Bíblia diz que ele estava lendo o livro de Isaías. E daí aquele eunuco, ele pergunta: ele está falando de si mesmo ou de uma outra pessoa? E Filipe então vai dizer: ele está falando de Jesus. E começa a pregar Jesus de uma forma tão contundente, de uma forma tão grandiosa, que aquele homem na mesma hora ele vai dizer: olha, o que me impede de ser batizado hoje mesmo nas águas? E ele diz: olha, se você crê que Jesus é o Filho de Deus, nada te impede.
Então aquele homem batizou nas águas. Aqui nós temos um exemplo de um líder, de um homem paciente, amoroso e humilde. Então vamos lá. Feita essa introdução, vamos falar das viúvas. Eu vou ler o versículo 3 e depois, conforme eu for pedindo para os irmãos, cada um lê um versículo desse mesmo capítulo. Se quiserem já deixar até aberto, nós vamos usar bastante esse capítulo. O versículo 3 diz assim: honra as viúvas que verdadeiramente são viúvas. Eu vou ler uma outra tradução. Tratai com toda atenção as viúvas que de fato são necessitadas de ajuda. Daí eu pergunto para os irmãos: quem são as verdadeiras viúvas necessitadas que Paulo está dizendo aqui para Timóteo? Quem são essas verdadeiras viúvas necessitadas? Paulo agora vai elencar as viúvas que a igreja deve ajudar e aquelas que a igreja não tem a obrigação de ajudar. Às vezes a igreja sente na obrigação de ajudar todas as viúvas, assim como todas as viúvas sentem no direito de serem ajudadas pela igreja. E Paulo vai dizer a partir de agora, nesse capítulo, que não é bem assim que as coisas funcionam. Existem critérios, e esses critérios a gente vai estudar aqui nessa noite. A verdadeira viúva realmente necessitada deve receber um cuidado especial da igreja, ou seja, ela deve receber um cuidado nosso. Nós que somos parte do corpo de Cristo, nós sendo igreja, temos a obrigação de ajudar essas viúvas que Paulo vai taxar de viúvas realmente necessitadas. Então Paulo agora ele vai começar a distinguir uma da outra, a partir do versículo 4. Eu vou pedir para um irmão ler o versículo 4 e 8, porque os dois fazem ligação, e depois eu peço para ler os 5, 6 e 7. Então, a princípio, um irmão leia para mim o versículo 4 e 8, por favor. Mas, se alguma viúva tiver filho ou netos, aprenda primeiro a exercer piedade para com a sua própria família e a recompensar seus pais, porque isso é bom e agradável diante de Deus. O 8 agora? Isso. Mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé, e é pior do que o infiel. Amém. Então, Paulo está dizendo, as viúvas que possuem filhos e netos, essas viúvas, a igreja não tem a obrigação de ajudar, para não ocorrer de sobrecarregar a igreja. Irmãos, antes de eu dar continuidade aqui, deixa eu só fazer uma observação. Não é que a igreja não vá ajudar, nada impede da igreja ajudar todas as pessoas. Paulo aqui está dizendo que existem viúvas realmente necessitadas que contam com o apoio da igreja mensalmente, é isso que eu estou falando, tá? É uma que merece um cuidado especial todo mês. Então, é delas que Paulo vai mencionar, certo? Então, voltando aqui, aquelas viúvas que possuem filhos e netos, essas a igreja não tinha a necessidade de cuidar delas, justamente porque elas possuem filhos e netos. Observe o que diz o versículo 8. Ele vai dizer assim: mas se alguém não tem cuidado da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. Se o filho e o neto é da igreja, e ele não cuida da viúva da sua casa, seja ela mãe ou sua avó, ele está sendo infiel, ele não é um crente verdadeiro, ele não é fiel de verdade. E no versículo 4, diz assim: aprendam primeiro a exercer piedade para com os da sua própria casa. Tem gente que gosta de fazer bonito para os que são de fora. Às vezes você contribui e ajuda o máximo que pode quem é de fora, mas não ajuda quem está dentro da sua própria casa. Às vezes você tem uma viúva dentro da sua própria casa e não ajuda ela. Então é como diz aquele ditado: a família vem em primeiro lugar, depois o trabalho e em terceiro a igreja. A família, ela é o primeiro ministério da vida de um homem e também da mulher.
Então, a primeira ressalva que Paulo vai fazer aqui: filhos e netos cuidem das suas viúvas. Alguém poderia ler o versículo 5? Versículo 5 de 1 Timóteo 5. Ora, o que é verdadeiramente viúva e desamparada, espera em Deus e persevera de noite e de dia em rogos e orações. Amém. Alguém abre em Deuteronômio 24 e outro em Atos 6. Eu já vou pedir para os irmãos lerem Deuteronômio 24 e Atos 6. O que Paulo está dizendo aqui? A verdadeira viúva, ela só tem amparo em Deus. Ela não conta com mais ninguém. E ela é tão necessitada, tão dependente de Deus, que ele vai dizer para essa viúva continuar orando constantemente, suplicando, porque ela pode até receber um auxílio esse mês, mas o mês que vem só Deus sabe. Ela então fica na dependência de Deus, e Deus então se torna o seu amparo, e a igreja, ela deve ser a mão de Deus nas providências das necessidades dessas viúvas. Deuteronômio 24, quem achou, leia por favor o versículo 19 ao 21. Quando no teu campo cegares sua cega, e esqueceres uma carnela no campo, não tomarás, a tomará para o estrangeiro, para o campo, para o órfão e para a viúva será, para que o Senhor teu Deus te abençoe em toda a obra das tuas mãos. Quando sacudires a tua oliveira, não tomarás atrás de ti a sacudir os ramos, para o estrangeiro, para os órfãos e para a viúva será. Quando vitimares a tua vinha, não tomarás atrás de ti a rebuscar, para o estrangeiro, para o órfão e para a viúva será o restante. Essa preocupação com a viúva já vem desde lá o Antigo Testamento, desde a época de Moisés, desde o Pentateuco. Ele vai dizer assim: olha, quando você for colher as azeitonas, o que sobrar para trás, deixa para órfão e para as viúvas. Quando você for apanhar as uvas, os cachos que ficar para trás, deixa para os órfãos e para as viúvas. Quando você for juntar as espigas, o que cair no chão, deixa para órfãos e viúvas. Isso aconteceu inclusive na história de Ruth. Boaz ali já estava interessado em Ruth, então ele vai chegar em um dos seus servos e vai dizer assim: olha, você vai deixar cair uma quantidade além do normal para Ruth pegar, viu? Além do que já cai de costume, você vai deixar cair de propósito algumas, porque eu estou interessado em Ruth. E a Bíblia diz que ela ia lá, juntava tanto para ela quanto para Noemi. Então a Bíblia já mostra essa preocupação com as viúvas desde o Antigo Testamento. Atos 6, versículo 1. Quem achou pode ler, fazendo favor. Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os judeus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. Certo? A Bíblia diz que a seara é grande, né, irmãos? E poucos são ceifeiros. Os apóstolos, eles ficaram tão sobrecarregados e o povo começou a murmurar: as viúvas estão para escanteio, as viúvas estão abandonadas, cadê os apóstolos? Aí eles vão fazer uma reunião e vão dizer assim: olha, não tem como a gente ficar dando assistência agora para elas, porque a gente está fazendo missões, a gente está fazendo a obra. Mas a gente vai levantar aqui neste dia 7 homens que serão diáconos, e esses diáconos, eles irão então dar assistência para essas viúvas. E dentre eles, quem se levantou na época? Estevão. Estevão era um homem que, além de trabalhar nessa área, foi levantado para atuar nessa área, ele também pregava com ousadia a palavra de Deus. Voltando para 1 Timóteo capítulo 5, alguém poderia ler o versículo 6 e 7? Mas a que vive em deleite, vivendo está morta. Manda, pois, estas coisas para que elas sejam irrepreensíveis. É isso mesmo? Isso. Paulo está dizendo então que as viúvas que se relacionam com outros homens,
mas não se assumem, essas não devem ser ajudadas pela igreja. A igreja não tem a obrigação de estar constantemente lhe fornecendo ajuda. Nos tempos atuais, existe uma lei no Brasil que é o seguinte: uma mulher que ficou viúva, ela perde a aposentadoria do marido se ela vier a casar, correto? E eu vejo isso como uma tentação para as mulheres, principalmente para as mulheres cristãs. Por quê? Se eu casar novamente, eu perco esse auxílio. Se eu não casar, eu corro o risco de me abrasar, estar em adultério, pecar contra Deus. E aí como é que funciona? O que ela faz? Ela abre mão de se relacionar novamente, ou abre mão da aposentadoria, porque é o seguinte: se ela casa pela segunda vez e não dá certo, a aposentadoria não volta mais. Então, aí perdeu. Então, Paulo estava dizendo o seguinte: por mais que essa mulher não case novamente, mas só o fato dela estar amigada, ela estar amaziada com outra pessoa, aí passa a ser responsabilidade do homem. É responsabilidade do homem cuidar dela. Eu lembro aqui da história da samaritana, lá do poço, falando com Jesus. Conversa vai, conversa vem, e daí Jesus pergunta para ela, diz para ela: vai lá, chama o teu marido e vem aqui. Ela vai dizer: eu não tenho marido, Senhor. E Jesus diz: disseste muito bem, você já teve 5 maridos, e o que você tem lá agora nem é seu marido. Ou seja, nós não sabemos ao certo se ela estava vivendo amaziada, mas o fato é que ela não estava com a sua situação regularizada perante Deus. Prosseguindo aqui: as que se entregam aos prazeres deixa de ser viúva necessitada por ter alguém próximo a ela, por ter alguém íntimo a ela. Mesmo que ela não tenha filho nem neto, a partir do momento que ela arruma um homem, aquele homem passa a ter a obrigação de cuidar dela. Ele passa a ser o homem provedor, caso ela não seja uma mulher independente. Agora imagina comigo, pastor, um homem que só quer o bem a nós, não tem aquela obrigação com a mulher, independente se casou ou não. Aí imagina a igreja ajudando aquela viúva. Aí quando você vai olhar, ela já está ajudando ela e eles, sem perceber. Aí a conta de água e luz que a igreja está pagando, já está pagando para os dois. Então, relacionou com alguém, independente se casou ou não, ali então, é lógico, porque também se ela casasse, deixa de ser viúva, né? Mas, independente de se casou ou não, a igreja não teria obrigação com essa viúva. Seguindo, além dele dizer que a igreja não tinha obrigação com ela, ele ainda vai no versículo 7 chamar a atenção dessas mulheres: sejam irrepreensíveis, porque elas não estavam dando exemplo, essas viúvas não estavam dando exemplo. Sejam irrepreensíveis primeiramente, para serem consideradas viúvas necessitadas. Então, esse tipo de viúva deixa de receber os cuidados da igreja. E ele ainda vai dizer, no caso dessas viúvas: mesmo viva está morta. Por que ele diz isso? Mesmo viva está morta. Está morta espiritualmente, por estar vivendo de novo, amaziada, ou sem intenção de casar. É o que acontece na nossa lei hoje. A pessoa que está viúva vive num dilema: e aí, eu caso, ou namoro por namorar, ou já que agora eu perdi o esposo, vou manter até o fim assim. Existe um contrato de união estável. Quando a pessoa ela não quer perder a pensão, não existe esse contrato, e ele é válido perante a lei, porém ele tem validade de 1 ano, ele tem que estar Renovando. Aí o nosso ministério ele não aceita esse. Não aceita. Só que assim,
Não é essa a intenção, mas assim, a gente vê. Não dá, entendeu? Vamos alarmar Então vamos lá. Alguém pode ler o versículo 9 de 1 Timóteo, capítulo 5? Nunca seja inscrita viúva com menos de 60 anos, e só a que tenha sido mulher de um só marido. Aqui já elimina um monte de viúvas que acha que tem direito de receber auxílio por parte da igreja. Tem que ter acima de 60 anos e só pode ter sido mulher de um homem só. Abaixo disso, a igreja não tem a obrigação pelo fato da moça poder trabalhar. Antigamente era mais difícil as mulheres trabalharem na época de Paulo. Hoje está mais fácil. Então esse capítulo, essa carta de Timóteo está mais atual do que antes. Parece que foi escrita hoje de manhã, porque uma pessoa com 50 anos, ela pode ainda procurar emprego, ela tem condições de trabalhar. Então, por que a igreja vai ficar mantendo quem tem condições de trabalhar? Um outro fator: a igreja não tem a obrigação pelo fato da moça poder gerar interesse em outro homem. Se ela ficou viúva recentemente, com certeza algum homem vai se interessar por ela, e aí entra no caso anterior. Ele passa a ser o homem responsável por ela, caso ela não seja uma moça independente. Então, no versículo 9, recapitulando: para ser viúva, verdadeiramente necessitada, tem que ter acima dos 60 anos e esposa de um homem só. Fiquei pensando, por que esposa de um homem só? Há duas possibilidades. Ou Paulo está se referindo à poligamia, mas não faz sentido, porque no Novo Testamento já não era uma prática comum, e desde o Antigo Testamento era comum um homem para duas mulheres. Agora, uma mulher para dois homens não era comum. Então, não faz sentido ele estar se referindo à poligamia aqui. É provável que ele esteja se referindo ao fato de casar uma única só vez mesmo, sentido literal. Casou 2, 3, 4 vezes, já não teria essa obrigação a igreja com essa mulher. Ela perderia o direito, assim como perde nos dias de hoje. Casou pela segunda vez, perdeu a pensão. Parece que Paulo estava até imaginando já isso, séculos depois. Daí eu pergunto para os irmãos: será que tem algum exemplo de viúva na Bíblia que se encaixa nesses perfis aqui que eu falei até agora? Será que tem? Alguém aqui já ouviu falar na profetisa Ana na Bíblia? Alguém lembra? Lembra? A profetisa Ana? Vamos ler o que a Bíblia fala sobre ela. Lucas 2, do versículo 36 ao 38. Quem achou, pode ler. Lucas 2, 36 ao 38. E os que tinham visto, é isso mesmo? Não, é Lucas 8. Não, é Lucas 2. E estava ali a profetisa Ana, filho de Fanuel, da tribo de Asser. Esta era já avançada de idade e tinha vivido com um marido de 7 anos, desde a sua virgindade. E era viúva de quase 84 anos, e não se afastava do tempo, servindo a Deus em jejuns e orações, de noite e de dia. E sobrevindo na mesma hora, ela deu graças a Deus e falava dele todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. Então, olha só que interessante, irmãos. Ela casou com seu marido ainda virgem. Por infelicidade dela, o casamento só durou 7 anos. Ele veio a morrer. O que ela fez depois disso? Nunca mais casou. E aqui, aos 84 anos já, ou seja, acima dos 60, viúva, ela profetizava acerca do menino Jesus que acabara
de nascer. Então aqui nós temos um exemplo de uma mulher que viveu para um homem só, estava acima dos 60 anos e que fazia a obra de Deus. Por que eu já citei fazer a obra de Deus? Porque é o que Paulo vai dizer agora no versículo 10. Olha o que ele diz. Vou ler o versículo 10 para os irmãos. Tendo testemunho de boas obras, se criou os filhos, se exercitou hospitalidade, se lavou os pés dos santos, se socorreu os aflitos, se praticou toda boa obra. Então, irmãos, não bastava apenas ter 60 anos, não bastava ser mulher de um homem só, tinha mais um outro requisito aqui agora. Ela tinha que ter feito as boas obras anos anteriores. Ela tinha que ter contribuído, cooperado com a igreja. E aí ele vai citar alguns exemplos aqui. Se criou os filhos. Por exemplo, uma mãe não cria o filho e deixa para outro criar. Aí eu dou razão para aqueles filhos lá do versículo 4 e 8 que não quer criar mais a viúva. Porque se ela não cuidou deles quando eles eram pequenos, por que agora eles têm a obrigação de cuidar da mãe na sua velhice? Então, gentileza é uma via de mão dupla. Enquanto as crianças estavam na dependência dela, ela tem que criar. Depois de adulto, ela se torna dependente deles e eles então cuida dela. Mas eu acho que esse criar os filhos vai até mais além do que isso. Eu acho que é criar nos caminhos do Senhor. Porque criando no caminho do Senhor, de novo, eu volto lá no versículo 4 e 8, aí você pode cobrar o filho e o neto, mas você não é cristão? Você não se diz fiel? Porque se você não cuidar da sua avó ou da sua mãe, que é uma viúva, então você é um infiel, de acordo com Paulo. Continuando aqui, se exercitou hospitalidade. Às vezes você tem a oportunidade de receber alguém na sua casa e você ou não recebe ou recebe mal. Então, isso também é um perigo. Se lavou os pés dos santos. Essa prática era muito comum na época de Jesus, tanto é que o próprio Jesus lavou os pés dos apóstolos. Hoje não é comum, mas você pode ajudar, ou lavar os pés aqui pode ser convertido para outras ações, como por exemplo, oferecer um copo d'água, um prato de comida, hospedar alguém na sua casa. Mas o hospedar aqui na sua casa tem que ter todo um contexto, porque não vai colocando também qualquer um não, porque aí vira um problema. Depois o que era para ser uma bênção vira uma maldição. Mas eu me refiro aqui a homens de Deus, que vêm de longe, missionários, coisas do tipo. Se praticou toda a boa obra. E daí eu pergunto para os irmãos, será que tem alguma viúva na Bíblia que se encaixa nesse perfil? Eu já citei uma, mas a Bíblia tem pelo menos 2 viúvas que se encaixam nesses perfis que Paulo está citando aqui. Alguém poderia abrir Atos 9? Vamos falar aqui da viúva Dorcas. Quem achou Atos 9, leia do versículo 36 ao 42. E havia em Jope uma discípula chamada Tabita, que traduzia-se de Dorcas. Essa estava cheia de boas obras e modos de gracia. E aconteceu naqueles dias que, enfermando ela, morreu, e tendo lavado, a depositaram no quarto alto. E como Lida era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, lhe mandaram 2 varões, rogando-lhe que não se demorassem em vir ter com eles. Levantando-se Pedro, foi com eles, e quando chegou, levaram ao quarto alto. E todas as viúvas rodearam, chorando, e mostrando as túnicas e vestidos que Dorcas fizeram quando estavam com elas. Mas Pedro, fazendo-as sair, pôs-se de joelho, orou, e voltou-se para o corpo e disse: Tabita, levanta-te. E ela abriu os olhos, e vendo a Pedro, assentou. E ela, dando-lhe a mão, levantou-se,
chamando os santos e viúvas, apresentou em vida. Amém. Irmãos, Dorcas, ela cooperava com a obra do jeito que ela podia. No caso dela, ela fazia costuras, fazia vestidos, capas para os irmãos da igreja. E naquele momento, no seu velório, ela estava rodeada de viúvas que choravam e mostravam as roupas que ela fazia para os irmãos ali da região. Então, era uma viúva que vivia, fazia a obra. Então, uma viúva como essa era merecedora, digna de receber o auxílio da igreja. Por que a gente tem que pensar dessa maneira? Porque imagina, chega uma pessoa assim, acima dos 60 anos, do nada, e acha que a igreja já tem a obrigação de ajudar, não é membro, não é nada. Então, é necessário que haja esses critérios. É necessário que a pessoa tenha se doado para Deus. Seguindo, versículo 11 e 12. Alguém poderia ler? 1 Timóteo 5, versículo 11 e 12. Mas não admita as viúvas mais novas, porque quando se tornam levianos contra Cristo, querem casar-se, tendo já a sua condenação por haverem aniquilado a primeira fé. Então Paulo vai dizer o seguinte para Timóteo: as viúvas novas, a igreja não vai ter essa obrigação por mais uma razão, por mais um motivo. Elas vão querer casar novamente, e estava acontecendo ali na cidade de Éfeso, que algumas estavam até deixando a Cristo. E daqui a pouco eu vou dizer para a igreja por que muitas estavam deixando a Cristo. Por que muitas mulheres viúvas ou solteiras estavam deixando a Cristo. Mas isso que ocorria no passado, ele é presente. Só refletindo nessa passagem bíblica aqui, nesse versículo, eu lembrei de pelo menos 2 casais. Eu não vou citar nome porque muitos vão conhecer, mas eu conheço 2 casais, não que se tornaram viúvas, mas 2 casais que se separou, e ao separar também deixa Cristo. É uma coisa curiosa, a pessoa na hora que toma a decisão de separar, sair do casamento, sai também da igreja, abandona a Cristo. E aqui estava acontecendo algo parecido na cidade de Éfeso. A mulher perdia o marido e muitas estavam abandonando a Cristo. Seguindo, versículo 13, alguém poderia ler? E além disso, aprendo também a andar ociosos de casa em casa, e não só ociosos, mas também paroleiros e curiosos, falando o que não convém. Paulo vai dizer assim, então, as viúvas novas, eu digo que é uma coisa atual, elas são fofoqueiras, elas são ociosas, elas ficam indo de casa em casa falar o que não deve, elas estão desocupadas, e com isso desonram a Cristo. Então, se a igreja ajudasse uma moça como essa, uma viúva como essa, aqui diz, só reforçaria a ideia de não trabalhar para viver às custas da igreja. A moça já fica andando de casa em casa, fazendo fofoca. Imagina se a igreja está ajudando. Só vai cooperar para ela fazer mais e mais isso. Imagina só. A moça nova com saúde, podendo trabalhar, podendo casar novamente, e daí fica só fazendo intriga, fofoca, e a igreja lá contribuindo para que ela não procure um emprego. Então, esse tipo de viúva, Timóteo, corte também. Essas não merecem a ajuda da igreja. Seguindo, versículo 15. Alguém poderia ler? Porque já algumas se desviaram indo após Satanás. Alguém abra 2 Timóteo capítulo 3.
Irmãos, muitas jovens estavam sendo enganadas por heresias que estavam surgindo ali na cidade de Éfeso. Aqui está o motivo de muitas estarem abandonando a Cristo. Havia alguma heresia que era atrativa para as jovens viúvas ou solteiras que abandonavam a Cristo. Paulo vai reforçar isso lá em 2 Timóteo. Na segunda carta ao Timóteo, ele vai de novo dizer sobre isso. Quem achou, leia do versículo 2 ao 5, mas não feche por enquanto a Bíblia não. Leia do 2 ao 5, por enquanto. Porque haverá homens da noite de si mesmo, né? Isso. Avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, convenientes, covardes, mansos, ingratos, profanos, sem a fé natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, vaidosos, obstinados, orgulhosos, mais amigos do deleite do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Deixe-os afasta. Dito tudo isso, leia o versículo 6 e 7. Porque deste número são os que introduzem pelas casas e levam cativas mulheres nécias, carregadas de pecado, levadas de várias concupiscências, e aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. Amém. Aqui Paulo está dizendo, essas moças sempre aprendem, mas nunca chegam ao conhecimento da verdade. Existiam vários homens que estavam adentrando com alguma heresia que era vistoso aos olhos das mulheres ali de Éfeso. Continuando aqui, eu li o versículo 13, pulei para o 15, vamos retornar para o 14. Olha o que Paulo vai dizer no versículo 14. Alguém poderia ler, por favor? Portanto, eu aconselho que as viúvas mais jovens se casem, tenham filhos, administrem suas casas e não deem ao inimigo nenhum motivo para maledicência. Alguém abra 1 Coríntios 7, já vamos ler. Irmãos, se engana quem pensa que Paulo era contra o casamento, um segundo casamento. Ele está dizendo aqui, se a moça é uma viúva nova, case novamente, não há problema nenhum em casar. E daqui a pouco a gente vai ver o porquê que ele pensa desse modo. Daqui a pouco vem a justificativa. Mas a recomendação de Paulo é essa. E em 1 Coríntios, ele vai reforçar isso. Quem achou o capítulo 7, leia o versículo 8 e 9. Digo, porém, ao solteiro e às viúvas, que lhe é bom se ficar como eu. Mas se não podem conter-se, casem-se, porque é melhor casar do que abrasar-se. No que diz respeito a esse assunto, Paulo vivia nos dois extremos. Ou fique solteiro igual eu, ou então case. Não fica no meio termo não, sem casar, mas se abrasando, não consegue se conter, não consegue se controlar. Então, o conselho que Paulo dá é esse. Existe o ponto positivo e o negativo, tanto na solitude, na solteirice, quanto no casamento. Ele vai dizer, olha, se puder ficar como eu, solteiro, fiquem. Mas, se não podem, se não conseguem se conter, se controlar, casem. Só não fica ali na meiuca, entre um e outro, flertando ali com o pecado. Alguém abra 1 Timóteo 2, versículo 15, a gente vai ver por que Paulo recomenda que todos se casem, principalmente a viúva nova. E aqui a gente vai entender por que essas mulheres eram ociosas e, como não haviam nada para fazer, ficavam indo de casa em casa conversar. 1 Timóteo 2,15, quem achou? Salvar-se-á também, dando à luz filhos, se permanecer com modéstia da fé, no amor e na santificação. Só um minutinho, o irmão vai ler de novo. A mulher será salva se ela tiver filhos.
Mas não é só isso não, só isso não basta não. O que vem depois de ter filhos? Se permanecer com modéstia na fé, no amor e na santificação. Tem que permanecer na santificação, no amor e na fé. O que Paulo está querendo dizer aqui? Primeiro, ser mãe é uma missão. Eu sei que tem mulheres pontuais que não desejam ser mães, mas a grande maioria ela tem esse desejo. E ser mãe não é uma missão de curto prazo. Não pense que é só no período da gestação, 9 meses. Não pense que é só os primeiros anos ali da criança. Não pense que termina quando o menino, a menina, completa 18 anos de idade. Não é. Ser mãe é uma missão que vai durar a vida toda. Então, ser mãe é uma linda missão. E mais, Paulo aqui está recomendando que as mulheres tenham filhos. Por quê? Porque o filho seria companheiro das mulheres, já que o marido saía para trabalhar e aí ela ficava sozinha em casa. Então o filho seria a sua companhia. As viúvas novas geralmente não tinham filho, já não tem obrigação com o marido, já então não tem mais nada para fazer, não vive em prol do marido nem do filho. Vamos andar daqui para lá. Além de ficar ocioso, dá brecha para as heresias que estavam circulando ali na época. Se a mulher fosse casada ou ao menos tivesse o filho, a heresia já não bateria com tanta facilidade na porta da sua casa. Então, é por isso que Paulo diz que era muito importante a mulher ter filho, principalmente porque naquela época a mulher não trabalhava tanto quanto hoje, ela era mais dona de casa mesmo, caseira. E hoje o feminismo, ele ensina o contrário, né? Ele ensina que é bobagem ter filhos, ensina que é bobagem ser dona de casa, ensina que é bobagem às vezes até mesmo casar, e muitas das vezes coloca o homem como seu rival. Irmãos, um homem e a mulher tem que ser uma parceria dentro de casa. Você não pode olhar para o seu parceiro como um rival. Então isso é um problema. Agora, essa questão, porque ser dona de casa é muito chato. Irmãos, isso daí tem método, não pensa que não é proposital, porque é. A ideia do mundo é justamente afastar o filho da mãe, para ele passar horas e horas lá com um professor doutrinador, que vai ensinar coisas contrárias à Bíblia, contrárias ao que você ensina. Eu sei que nos dias de hoje é praticamente impossível só um em casa trabalhar, mas não deixa de conversar com seu filho, porque conversando com ele vai entregar algumas coisas que o professor lá da escola dele fala, muitas vezes ensina de errado. Seguindo aqui, versículo 16. Alguém poderia ler de 1 Timóteo 5? Mas por isso alcancei misericórdia, para que em mim, que sou o principal, Jesus Cristo mostrasse toda a sua longanimidade, para exemplo dos que havia de crer nele para a vida eterna. Não, é 1 Timóteo 5,16. Se algum crente ou alguma crente tem viúvas, socorra e não se sobrecarregue a igreja, para que possa sustentar as que deveram não viúvas. Então, esse versículo finaliza com o versículo 4 e 8. Ele vai dizer: socorre e não sobrecarregue a igreja, para que a igreja possa sustentar quem de fato é viúva, ou seja, as viúvas necessitadas. Então aqui ele fez uma separação entre viúvas. Então, socorrer as viúvas necessitadas faz parte do trabalho da igreja. Tiago vai dizer lá no capítulo 1, versículo 27, que a verdadeira religião é esta: cuidar de órfãos e viúvas. Então é um trabalho da igreja socorrer essas viúvas que de fato são necessitadas. Recapitulando, para a gente fechar essa parte das viúvas: quem são as verdadeiras viúvas necessitadas de ajuda?
que Paulo diz a Timóteo tem que estar enquadrado nessas 4 condições. Vou repetir: as que não tinham famílias, as que tinham mais de 60 anos, as que foram mulher de um só marido e as que ajudaram na obra do Senhor. Repetindo: as que não tinham famílias, seja filho ou neto, ou até mesmo um namorado, um ficante, seja como você queira chamar, já que a pessoa às vezes não dá o próximo passo, que é casar e se tornar seu marido. Tinha que ter mais de 60 anos, ou seja, abaixo disso a igreja não tinha aquela necessidade aquela obrigação de ajudar essas viúvas, por vários motivos que eu já citei aqui nessa noite, como trabalhar ou ter oportunidade de casar novamente. Tem que ser uma mulher que foi mulher de um só marido e tem que ter ajudado na obra do Senhor. Muito antes de você se tornar viúva, ela já fazia a obra, certo? Vamos então passar para a parte dos presbíteros, versículo 17 e 18. Alguém poderia ler? 1 Timóteo 5, 17 e 18. Os presbíteros que lideram bem a igreja são dignos de dupla honra, especialmente aquele cujo trabalho é a pregação e o ensino. 18. Pois a Escritura diz: não amordaça o boi enquanto está debulhando o cereal, e o trabalhador merece o seu salário. Amém. Irmãos, eu vou ler 1 Coríntios 9 daqui a pouco. Se alguém quiser acompanhar comigo, eu vou fazer a leitura, tá? Mas aqui Paulo está dizendo que existe uma variedade de presbíteros. Existem presbíteros que dirigem igreja, tem aqueles que pregam e ensinam, tem outros que fazem outros tipos de trabalho, como servir a ceia, batizar nas águas, outros trabalhos aí que os irmãos já conhecem. E tem também aqueles que é presbítero, mas não faz nada, né? Paulo está dizendo o seguinte: ele é favorável que aqueles que dirigem igreja e que pregam e ensinam, esses deveriam receber mais do que os outros presbíteros. Ele não está falando que todos os presbíteros têm que receber igual. Ele está falando que quem dirige igreja e quem prega e ensina, ele tem que receber uma quantia maior do que os demais. Antes de eu falar o porquê, dar alguns exemplos aqui, vou lá para 1 Coríntios 9, olha só o que ele vai dizer para os irmãos de Coríntios, versículo 3 em diante. Esta é minha defesa para os que me condenam. Será que nós não temos o direito de comer e beber? Ou seja, será que ele, fazendo a obra do Senhor, não tem direito a nada? E ele vai dizer assim: não temos nós direito de levar conosco uma esposa crente, como também faz os apóstolos, como também faz os irmãos de Jesus, como também faz Pedro? Será que é só eu e Barnabé que não pode levar uma companheira mulher nas obras missionárias? Isso ele está no versículo 6. Ou só eu e Barnabé não temos direito de deixar de trabalhar? Irmão, o que ele está dizendo aqui? Tinha missionários que viviam plenamente pela obra. Ele, para não enfadar a igreja, ele tinha que dividir seu tempo trabalhando, e ele fazia tendas. Então ele vai dizer aqui: será que é só eu e Barnabé que não temos direito de deixar de trabalhar? Então ele tinha que tirar uma parte do seu tempo para fazer tendas, porque ele, diferente dos outros irmãos, ele não estava exigindo nada, cobrando nada para fazer a obra do Senhor. 7. Quem jamais milita a sua própria custa? Quem planta a vinha e não come do seu fruto? Ou quem apacenta o gado e não se alimenta do leite do gado? Ele está dizendo aqui: quem que não aproveita uma porcentagem daquilo que produz? É isso que ele está dizendo. Todo trabalhador tira uma porcentagem para si. Continuando: digo eu isto segundo os homens, ou não diz a lei também o mesmo? Ele está dizendo aqui: eu estou falando isso de mim mesmo, ou a lei, eu estou respaldado na lei? Eu já adianto para os irmãos, ele está respaldado na lei, e vai citar a lei no versículo seguinte: porque na lei de Moisés está escrito: não atarás a boca ao boi que trilha o grão,
porventura tem Deus cuidado dos bois? Ele está falando assim, não tampe a boca do boi quando ele estiver trabalhando, para que o boi possa mastigar de vez em quando, enquanto ele trabalha. Porventura nós não somos mais importantes para Deus do que o boi? Se essa recomendação é dada para o boi, que não é imagem e semelhança de Deus, o que dirá nós que somos imagem e semelhança de Deus? Versículo 10. Ou não diz certamente por nós? Certamente que por nós está escrito, porque o que lavra deve lavrar com esperança, e o que debulha deve debulhar com esperança de ser participante. Se nós vos semearmos as coisas espirituais, será muito que de vós recolhamos as carnais? Se outros participam deste poder sobre vós, por que não e mais justamente nós? Mas nós não usamos deste direito, antes suportamos tudo, para não pormos impedimento algum ao Evangelho de Cristo. Então, ele não ia exigir nada por amor a Cristo, para não trazer nenhum tipo de escândalo. Não sabeis vós, vou ler até o 14, já estou no 13. Não sabeis vós que os que administram o que é sagrado comem do que é do templo, e que o que de contínuo estão juntos ao altar participam do altar? Assim ordenou também o Senhor aos que anunciam o Evangelho, que vivam do Evangelho. Quer falar uma coisa? Então ele está dizendo aqui, quem anuncia o Evangelho, que viva do Evangelho. Irmãos, suponha que você vai num restaurante, e daí você recebe um prato de comida ali, que está com cabelo, ou está com a comida estragada. O que você vai fazer? Vai reclamar. E por que você vai reclamar? Então, mas o que te dá o direito de reclamar? Porque você pagou por aquilo. Agora, quando você não paga, aí se vem alguma coisa estragada, se bem que vai do bom senso da pessoa, né? Não é porque você está doando que você vai doar uma coisa estragada, mas vai do bom senso dela. Mas se mesmo assim vier alguma coisa estragada, você até releva porque você está ganhando. O que eu quero dizer com isso? Irmãos, eu juro que eu não entendo como é que funciona aqui a nossa igreja. Eu sei que lá em Alfenas, por eu ser da sede, o pastor uma vez falou assim, em cima do púlpito que dava uma quantia para os presbíteros, para o ministério dele lá. Irmão, se alguém recebe para fazer a obra, vocês não têm a obrigação de aceitar comida estragada desse irmão. Você tem o direito de cobrar se ele está recebendo. Por quê? Eu reconheço que para preparar um ensino, uma palavra, leva horas. Agora, quando a pessoa divide o seu tempo com o trabalho e o ensino da palavra, é o que eu falei, vai do bom senso da pessoa. Ela até pode trazer uma coisa estragada, aí vai do ministério, do pastor, não deixar que ela ministre mais. Porque não é porque é de graça que vai fazer também de qualquer jeito. Paulo estava fazendo de graça. Quando ele recebia ajuda, partia do coração da igreja. Ele não pedia, ele não exigia. Agora, um irmão recebe para ficar em prol da obra e vem com heresia ou com mensagem, sei lá, achada na internet ou sem fundamento bíblico, você tem que questionar, ele está sendo pago, foi pago, então não está sendo de graça. Continuando aqui, tem o outro lado da ponta. Tem algumas pessoas que cobram preços exorbitantes. É preciso ter bom senso. Paulo, ele não cobrava nada. Eliseu, quando Naamã veio lhe dar algum dinheiro, algum presente, falou, não, eu não quero. Eu não estou dizendo que você tem que rejeitar, mas você estipular também não é uma coisa muito correta. Imagina você cobrar 10 mil para fazer algo para Deus em 1 hora. Fazer algo para Deus tem que ser algo prazeroso, irmãos. Por que é 10 mil? Foi um sacrifício para você também fazer? Então, eu sei que tem que partir do coração dos irmãos ofertarem. Então, é os dois lados da moeda. Um não pode cobrar em excesso, e Paulo está dizendo que o outro também não pode ficar sem receber.
Aquele que leva a sério, aquele que pastoreia, aquele que prepara o ensino, a palavra, a pregação, ele tem que receber. Porque tem um ditado que diz assim, que o tempo é dinheiro. Eu não sei como é que é os irmãos, mas eu levo tão a sério as coisas que eu trago aqui, que eu levo horas. Mas eu sou como Paulo, a gente faz porque gosta, eu sinto prazer em trazer estudo, principalmente. Então, Paulo, ele chegou nessa situação. Eu não vou cobrar, mas eu reconheço aqueles que cobram, porque o trabalhador, ele é digno do seu trabalho. E vou frisar de novo, ele está se referindo aos que levam a sério, porque tem todo tipo de presbítero, que ele mesmo citou aqui, que há distinção de presbíteros. Continuando, versículo 19. Versículo 19. Alguém poderia ler? 1 Timóteo 5. Alguém abre 1 Coríntios 11, e esse vai ser o última referência fora de 1 Timóteo que eu vou citar. Irmãos, o que Paulo diz aqui, na verdade a Bíblia sempre ela fala, quando for para julgar alguém, que haja 2 ou 3 testemunhas. Aqui ele só afunilou, direcionando para os presbíteros. E ele vai dizer algo que está em consonância com Mateus capítulo 18, versículo 15 ao 18. Viu alguém fazendo alguma coisa errada? Fala com ele em particular. Não obedeceu? Chama 2, 3 testemunhas. Não obedeceu? Encaminha para o ministério. Não obedeceu? Expõe. Mas é o que eu falei anteriormente, você vai expor por quê? Com sangue nos olhos? Não, aí volta lá no início de 1 Timóteo 5. Para que sirva de exemplo para os outros, mas é tudo com amor. Eu lembro que lá para os anos 90, era comum na igreja ter algo similar, parecido com isso nas igrejas. Alguém era disciplinado, e aí o irmãozinho lá falava, fulano está retornando depois de 3 meses, tal, ele está com a palavra. E aí a pessoa ia, se desculpava com a igreja, dizia que estava feliz por ter retornado. Eu não lembro se a pessoa entrava nos detalhes, eu até acho que não, mas era uma prática que hoje já não é comum na igreja. Quem achou 1 Coríntios 11, leia o versículo 19, que agora nós vamos tocar num assunto também sério. E a quem importa que haja entre vós heresias, para que os que são sinceros se manifestem entre nós. Eu disse que há presbíteros que pastoreiam, presbíteros que pregam e ensinam, tem presbíteros que ajudam em outras áreas, como servir a ceia, tem uns que não faz nada, e o pior do que não faz nada é o que prega heresia. Ao que tudo indica, parte dessa heresia que estava surgindo ali em Éfeso, era por conta de alguns líderes, e esses líderes, era onde eles induziam essas jovens a se desviarem do caminho do Senhor. Então, além dessa heresia vir lá de fora, alguns presbíteros estavam embarcando nessa onda e também propagando essas heresias. É por isso que Paulo vai dizer que, para condenar um presbítero, que haja 2 ou 3 testemunhas. Seguindo, versículo 21 e 22. Alguém poderia ler? Conjuro-te diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo e dos anjos eleitos, que sem prevenção guardes estas coisas, nada fazendo por facilidade. Irmãos, terminou? Amém. Irmãos, então, 21 e 22. 22 agora. Tá. 22. A ninguém ponha precipitadamente as mãos, nem participe dos pecados alheios. Conserva-te a ti mesmo puro. Irmãos, eu ia comentar todo o capítulo, mas como os versículos finais é recomendação de novo para Timóteo, eu não vou comentar aqui por causa do tempo.
Eu vou parar aqui no versículo 21 e 22. Ele vai falar para Timóteo para não impor as mãos precipitadamente sobre alguns para consagrar, porque alguns estão desqualificados para tal missão. O que a gente vê aí de pastor consagrando outro pastor, que depois gera um problema, porque não só para a igreja na qual ele pertence, mas para o corpo de Cristo em geral, porque aí ele monta a sua própria igreja, por não ter embasamento bíblico, cria heresia, ele puxa membros não só da igreja daqui, mas puxa também de lá, e daí ele se sente maioral porque se tornou pastor. Então a Bíblia diz, ai daquele pela qual vem o escândalo, mas que o escândalo não venha com a sua contribuição, ao impor as mãos consagrando alguém que não tem capacidade nenhuma de estar na frente de algo. E ele também vai falar para Timóteo sobre a imparcialidade. Quando ele for resolver alguma questão na igreja, que ele seja imparcial, que ele não puxe nem para um lado nem para o outro, que ele não favoreça aquele que seja mais próximo dele, que seja seu amigo, que ele saiba ouvir os dois lados da história. Amém? Irmãos, depois os irmãos em casa finalizem aí, falta poucos versículos, mas eu acredito que o essencial, o mais importante aqui nessa noite foi passado. Amém? Eu devolvo a palavra para o pastor. Deus abençoe a igreja em nome de Jesus. Amém. Graças a